Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Dirigimo-nos para oeste e em pouco tempo chegamos a uma pequena elevação. Saint-Germain estendeu a mão e de novo vivificou os anais etéricos desse povo. O lugar que observávamos era a segunda cidade em importância no Império. A outra, de onde tínhamos acabado de chegar, era o foco do poder e da atividade espiritual, enquanto que esta que víamos agora era a sede das operações comerciais e governamentais ligadas ao bem-estar material da população. Ali se localizavam o Tesouro Nacional, a Casa da Moeda e as atividades governamentais e experimentais de ciência e pesquisa. Não muito distante dessa cidade, elevavam-se os majestosos Andes, fonte da imensa riqueza mineral do Império. Notei uma coisa nesse povo que me pareceu a mais extraordinária. Todos estavam completamente em paz e plenamente contentes. Expressavam um ritmo calmo e incomum quando se movimentavam. Os quadros terminaram e nós prosseguimos para o único ponto rochoso visível. Saint-Germain tocou uma das rochas. Ela se deslocou para o lado e vimos um lance de 20 degraus de metal escada abaixo. Descemos e chegamos a uma porta metálica. Atravessamos, descemos mais 20 degraus e nos encontramos diante de uma porta de bronze selada, maciça. Saint-Germain encaminhou-se para a direita e descelou uma abertura quadrada na qual havia chaves metálicas como as de um órgão. Apertou duas dessas. A grande massa se moveu vagarosamente e nós nos achamos numa sala imensa, onde tudo permanecia como naqueles tempos remotos. Fora usada como sala de mostruário de invenções a que o público tinha acesso. Todas as instalações eram feitas de metal combinado com o que parecia ser vidro opalescente. Isso, disse Saint-Germain, era obtido por um processo de fusão, combinando certos metais com vidro, de tal modo que se tornava o metal forte como aço e imperecível. Um homem dos tempos modernos chegou quase à descoberta do mesmo processo, porque ele tinha todos os elementos menos um, aquele que o tornaria imperecível. E continuou. Toda a sala era revestida com a mesma substância estranha e 3 portas maciças davam passagem para fora. Saint-Germain dirigiu-se a uma caixa de botões-chaves, apertou 3 deles e todas as portas se abriram ao mesmo tempo. Atravessamos a primeira e encontramos uma passagem longa e estreita, mais parecendo catacumba do que sala. Estava guarnecida de vasos cheios de discos de ouro, mais ou menos do tamanho de $1 de prata, gravados com a cabeça do imperador e contendo a inscrição, abre aspas, a bênção de Deus para o homem, fecha aspas. Transpondo a segunda porta, achamos vasos similares, cheios de pedras preciosas não lapidadas de todas as espécies. Na terceira sala, os vasos eram chatos e continham lâminas de ouro delgadas, nas quais estavam gravadas as fórmulas e os processos secretos usados nesse período. Entre estes, disse Saint-Germain, estão muitas fórmulas e processos que não foram empregados naquele tempo remoto, serão postos em uso na época atual. Ele voltou para a caixa de botões-chaves e apertou um outro botão. Abriu-se uma quarta porta que eu não notara antes. Esta conduzia a um túnel abobadado ou passagem ligando o tesouro à Casa da Moeda. Devia ser, no mínimo, 400 metros de comprimento.
Chegados ao extremo oposto, entramos numa sala enorme. Era a parte principal da Casa da Moeda e estava repleta de máquinas de construção admirável. Entre muitas coisas, vi aparelhos para gravar ouro, para cortar e polir pedras preciosas. Eram simplesmente fascinantes, tão perfeito se apresentava o modo de operar. A essa altura, Saint-Germain mostrou-me uma espécie de vidro maleável, claro como cristal. Havia nessa sala grande quantidade de pepitas de ouro nativo, ouro em pó e em lingotes, pesando entre 3 e 4 quilos cada um. Fiquei estupefado diante de tanta riqueza junta, e Saint-Germain, sabendo como eu me sentia, explicou, abre aspas, é absolutamente impossível liberar para a massa da humanidade a fabulosa riqueza que vedes diante de vós, porque o egoísmo que ora impera no mundo comercial tornaria o cúmulo da loucura deixar a humanidade desperdiçar mais dons da natureza do que já desperdiça. Deus e a natureza distribuem prodigamente sua riqueza sobre a terra para uso e felicidades das almas que aqui se encarnam, mas o egoísmo e a ambição do poder dentro dos sentimentos do ser humano fazem-no esquecer o mais elevado caminho da vida e causam a desumanidade do homem para com o homem. Os poucos que se erguem a fim de governar as massas deviam ter inteligência para saber que o que beneficia a massa beneficia ainda mais o indivíduo. Mas, se recusam a reconhecer essa lei, sobrevém a autodestruição produzida pelo seu próprio egoísmo, o egoísmo e o sentimento do poder para governar a outrem, cegam a razão e ofuscam a percepção da mente externa para os perigos que eles mesmos correm, e tais indivíduos se atiram precipitadamente na ruína espiritual, mental, moral e física, ruína que se estende muitas vezes até a terceira e quarta encarnação seguinte. Só a luz pode elevar o indivíduo acima do egoísmo. Só quando a humanidade se colocar acima do lodaçal de seu próprio egoísmo e de todas as formas de luxúria, poderá ser confiado aos seres humanos tudo o que Deus e a natureza têm preparado para uso adequado. Qualquer indivíduo, porém, quando se purifica de seu egoísmo e concupiscência, pode fazer uso pleno de todas essas riquezas, empregando-as harmoniosamente e em benefício dos outros. O indivíduo pode preparar-se para ser o administrador desses dons, porque na era que já se introduziu só poderão fazer uso limitado das riquezas os que se tiverem feito merecedores de se tornar fiéis guardiões e dispensadores desse tesouro. Deus e a natureza preparam de antemão essas dádivas para que os homens as empreguem corretamente, e só o correto uso é a condição exigida para recebê-las. Fecha aspas. Saint-Germain cruzou as mãos no peito e continuou, abre aspas, Deus Todo-Poderoso penetra tão firmemente no coração de teus filhos que eles só anseiam por ti, então a nenhum faltará qualquer de tuas grandes dádivas. Fecha aspas. Lacrou tudo como tinha sido encontrado e voltamos para junto de meu corpo, no qual tornei a entrar rapidamente. Deu-me de novo a taça de cristal cheia de substância vivificante e disse, abre aspas, meu filho amado, sereis um auxiliar extremamente valioso e que Deus vos abençoe sempre. Fecha aspas. Com esta bênção inclinou-se em reverência e desapareceu. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.